Olha, amanhã é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e a gente vai abordar aqui no estúdio um assunto muito importante, a violência doméstica e como ela afeta a guarda dos filhos. Recentemente passou a valer uma lei que impede a guarda compartilhada em casos de violência doméstica. E sobre esse assunto agora a gente vai falar com a advogada Hélia Marcela, que é especialista em direito da família. Doutora, seja bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, Mariana, bom dia. Bom, a gente vai falar, eu estava conversando aqui com ela antes da gente começar efetivamente essa entrevista, porque a gente vê diversos casos em que a mulher que já era vítima de violência doméstica se separou, acaba tendo que continuar convivendo ou ser vítima sempre, inclusive por violência psicológica, por exemplo, desse homem que muitas vezes não tem nenhuma capacidade de conviver com os filhos, né? O que aborda essa lei efetivamente e como ela pode ser um avanço nisso tudo? Então, no caso específico das crianças, elas estão amparadas tanto pela Lei Maria da Penha, através das medidas protetivas que podem ser estendidas para as crianças, quanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, temos essas duas vias para que eles estejam resguardados. As medidas protetivas que podem ser estendidas, elas são concedidas para a vítima, né, e podem ser estendidas aos filhos. Só que aí nós temos uma questão que complica um pouquinho, que é o quê? Se essa criança ela é filha também do agressor, né, o juiz vai considerar isso e nem sempre vai estender essa medida para eles. Por quê? Porque tem que ter o convívio paterno também. Então, é uma situação bastante delicada. Pois é, e é uma linha muito tênue entre você permitir ou não. Ou seja, a gente está falando de um pai que agrediu a mãe dessa criança, né? E essa mulher saiu desse lar, se separou. Retirar a criança do convívio do pai é prejudicial. E em alguns casos também pode ser prejudicial por conta dessa pessoa não ter condições de estar perto dessa criança. Como que isso é analisado? Com certeza. Esse tipo de situação é analisado individualmente, caso a caso. Muitas vezes, quando se tem uma violência doméstica, no caso assim, da agressão física mesmo, porque são vários tipos de violência, né? No caso da agressão física, por exemplo, pode ser entendido que a criança que presenciou a sua mãe sendo agredida pelo pai, ela esteja também sofrendo uma violência psicológica. Por quê? Se ela está vivenciando aquela situação, ela também acaba sofrendo as consequências daquilo que ela presenciou. Nesse caso, por exemplo, os juízes costumam avaliar isso e estender a medida para a criança, para que ela não passe por situações desse tipo novamente. E aí, nesse caso, a criança é ouvida? Muitas vezes a medida protetiva ela é estendida para a criança antes da... Desculpa. Ela é estendida para a criança antes dela ser ouvida. Porque a criança, judicialmente, ela é escutada através de psicólogo. Então, não é o juiz diretamente que escuta aquela criança. Ele pede para um psicólogo que já é habilitado, perito, para ouvir. E aí ele direciona aquelas perguntas para o psicólogo, e o psicólogo, da maneira dele, ele vai abordar aquilo com a criança e elucidar o caso para o juiz. E aí, isso tem que ser pedido pela mãe ou é o juiz que analisa a situação como um todo? Ou sou eu que fui vítima que preciso pedir ao meu filho também, eu quero que tenha essa extensão da medida protetiva? Como que funciona? Quando a mulher se dirige até a delegacia e ela fala a respeito da violência que ela sofreu, lá na delegacia eles já fazem as perguntas direcionadas, então eles perguntam de outros laços familiares o que aconteceu, se a criança também sofreu algum tipo de violência direta ou indireta. Então, a partir daquele questionário, quando a mulher dá entrada na delegacia, o juiz e o delegado já vão receber, né, todas as informações e a partir disso eles já vão tomar as medidas necessárias. A partir daí, vamos supor que essa criança então tem essa extensão dessa medida protetiva. Como que funciona o relacionamento dela com o pai? Ou não acontece mais? Tem que ser uma visita supervisionada? Como que funcionaria isso depois? Se a medida protetiva for estendida para a criança, o convívio dela com o pai vai ficar prejudicado, né? Porque nesse caso da extensão da medida protetiva, o que acontece? Os juízes eles costumam barrar tanto
ligações telefônicas quanto contato direto. Por quê? Para evitar que o agressor, para evitar que o agressor tenha qualquer tipo de contato ou manipulação, ou que ele execute outro tipo. Não tem contato. Não tem. Entendi. Isso para os casos em que o juiz entende que a criança deva ser contemplada. Agora, para os casos em que somente é contemplada a vítima, ou seja, a mãe da criança, aí nesses casos a criança vai continuar tendo contato, porque tem que ver a questão da guarda também, Sim. né? Se a guarda já era compartilhada e continuar sendo dessa forma entre os genitores, daí, no caso, a criança ainda vai ter convívio com esse pai, só que essa vai ser uma situação que vai ser feita através de outras pessoas intermediárias. Então, acontece em muitos casos da mãe ter que levar, por exemplo, a criança para a casa dos avós e da casa dos avós o pai vai buscar, por exemplo, nos finais de semana, para não ter contato direto com a vítima, porque o contato direto com a vítima é realmente absolutamente proibido. Tá certo. Nós conversamos então com a doutora Hélia Marcela, ela é advogada especialista em direito da família. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Muito obrigada. Eu que agradeço.